Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula, uma curta aula com vocês e vou explicar um pouco da classificação do tecido epitelial. Nas aulas passadas a gente falou um pouco sobre os tecidos fundamentais, o tecido epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso, e falamos também um pouco sobre as glândulas, que é também formada por tecido epitelial, porque o epitélio ele se divide em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então hoje eu vou falar para vocês sobre os critérios de classificação dos epitélios. O primeiro critério que nós utilizamos para classificar os epitélios é o critério do número de camadas de células. Então, todo epitélio que tem apenas uma camada de células, como esse primeiro, o segundo e o terceiro que vocês estão vendo, todos eles só têm apenas uma camada de células. Eles são classificados como epitélios simples. Então, o epitélio simples é sempre aquele que tem uma única camada de células. Mais uma vez eu repito para vocês, aqui está o núcleo e aqui por fora está o citoplasma da célula. Nós observamos que aqui só existe uma camada de células nesse primeiro epitélio, este segundo também só tem uma camada de células e o terceiro abaixo também apresenta apenas uma camada de células. Portanto, os três são epitélios simples. Agora, o segundo critério de classificação epitelial é em relação à forma das células. Então, quando a célula apresenta aproximadamente a altura, aproximadamente igual, equivalente à sua largura, a altura equivalente à sua largura, nós temos um epitélio do tipo cúbico. E a forma do núcleo, em regra, acompanha a forma da célula. Geralmente, esses epitélios que têm altura e largura mais ou menos equivalentes, têm um núcleo de uma forma arredondada. Esse tipo de epitélio, portanto, é um epitélio simples e ao mesmo tempo cúbico, porque possui células cúbicas. Então, epitélio cúbico simples, como aparece, por exemplo, revestindo o ovário, por fora do ovário. Nós temos também alguns bronquíolos, uns túbulos renais, túbulo contorcido proximal, túbulo distal, etc. Quando você tem uma altura da célula maior que a largura, ou seja, células mais altas, então você tem um epitélio do tipo cilíndrico ou prismático. Este tipo de epitélio, portanto, como só tem uma camada, ele deve ser classificado como epitélio simples cilíndrico ou cilíndrico simples. A ordem aqui não tem interferência. Então, um epitélio cilíndrico simples nós encontramos, por exemplo, no estômago, na vesícula biliar, etc. Aqui abaixo vocês podem identificar um outro tipo de epitélio que as células são planas, as células são achatadas. Então, a forma do núcleo, como vocês estão vendo aqui, o núcleo acompanha também a forma da célula. Esse tipo de epitélio de células planas é chamado de epitélio pavimentoso. Essas células achatadas são células pavimentosas e, portanto, um epitélio que só tem uma camada de células pavimentosas, ele é chamado de epitélio pavimentoso simples ou simples pavimentoso, como acontece nos vasos sanguíneos, é o epitélio típico que nós encontramos nos vasos sanguíneos e nos alvéolos pulmonares também. Pois bem, pessoal, mas nós temos alguns epitélios que, em relação às camadas, eles têm duas ou mais camadas de células. E quando nós encontramos esse tipo de epitélio que tem duas ou mais camadas de células, nós estamos diante de um epitélio estratificado. Então aqui nós encontramos um epitélio com duas camadas de células. Ele poderia ter mais camadas, mas basta ter duas que a gente já classifica esse tipo de epitélio como estratificado. O epitélio vizinho também apresenta duas camadas de células e, portanto, também se trata de um epitélio estratificado. E aí tem a classificação, o segundo critério seria observar a forma das células. Como você tem duas camadas ou mais, pode variar a forma das células nessas camadas. Então os autores eles convencionaram que você vai utilizar a camada superficial, a camada superior, ou seja, aquela que é voltada para a parte livre do órgão, aquela que é voltada para o meio externo. Então a camada mais superficial seria essa, aqui embaixo eu estou representando aqui, embaixo estaria o tecido conjuntivo. Aqui abaixo desse outro epitélio também estaria o tecido conjuntivo. A camada mais superficial é essa, nesse caso aqui a camada mais superficial é essa. Como a camada mais superficial deste epitélio é formada por células cúbicas, o epitélio é um epitélio cúbico estratificado. Do outro lado, como nós temos uma camada superior formada por células cilíndricas, nós estamos diante de um epitélio estratificado cilíndrico ou cilíndrico estratificado. O epitélio cúbico estratificado nós encontramos, por exemplo, em alguns ductos de glândulas, como nos ductos das glândulas sudoríparas, por exemplo. O epitélio cilíndrico estratificado também aparece em alguns ductos de glândulas, mas também na conjuntiva do olho humano nós podemos encontrar tipicamente este epitélio. Pois bem, passando para outro tipo de epitélio estratificado, nós podemos identificar aqui várias camadas de células,
né? E a camada mais superficial, as células são achatadas, são células pavimentosas. Portanto, estamos diante de um epitélio com bastante camadas, com muitas camadas de células, que nós denominamos de epitélio estratificado, porque tem várias camadas, e a camada mais superficial é pavimentosa, portanto, um epitélio pavimentoso e estratificado ao mesmo tempo, ou estratificado pavimentoso, conforme vocês preferirem. Se aparecer algumas células mortas sobre essas células pavimentosas, se nós tivermos algumas células mortas repletas de uma proteína chamada de queratina, que é uma proteína protetora que vai conferir ainda mais proteção a este epitélio, o tecido epitelial vai ficar ainda mais espesso e mais protetor, nós passamos a classificar o epitélio de pavimentoso, estratificado e queratinizado, como vocês estão vendo aqui. Portanto, nós estamos diante de um epitélio pavimentoso estratificado, mas como ele possui essa camada de células mortas repletas de queratina no seu interior, nós devemos classificá-lo como epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ok, pessoal? Existem outras classificações que nós podemos utilizar. Nós podemos observar as especializações de membrana, que eu falarei em outra aula, que também interferem na classificação epitelial, mas o básico da classificação é esta. Um detalhe que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É evidente que os epitélios simples, eles são mais fáceis de serem atravessados por determinadas substâncias. Então, um epitélio, é muito mais fácil uma substância que está aqui na superfície do órgão atravessar um epitélio simples e cair no tecido conjuntivo, do que atravessar um epitélio que tem várias camadas de células. Atravessar, por exemplo, um epitélio estratificado pavimentoso ou estratificado pavimentoso queratinizado. Então, nós vamos encontrar esses epitélios mais estratificados, digamos assim, em regiões onde a gente precisa mais proteção. Como, por exemplo, na pele, nós encontramos o epitélio queratinizado, estratificado, pavimentoso e queratinizado, porque lá nós temos contato constante com o ambiente, micro-organismos, substâncias, o tempo todo em contato com a pele. E a gente não quer que este epitélio seja um epitélio apropriado à absorção. A gente quer que ele dê mais proteção. E também um atrito. Quanto mais atrito você for dando a este epitélio, mais você retira algumas células, especialmente células mortas. E enquanto essas células vão sendo retiradas, novas células vão sendo produzidas pela multiplicação mitótica, por mitose de células. Então, ao mesmo tempo, os epitélios estratificados, eles vão perdendo células na superfície e novas células vão sendo multiplicadas, vão sendo renovadas a partir das células basais. Já o epitélio simples, ele é um epitélio que não é tão bom como protetor, porque qualquer lesão, qualquer coisa que você retirar esse epitélio, você já vai cair diretamente abaixo dele, ou seja, você já vai cair direto no conjuntivo, você já vai cair, já vai tocar nos vasos sanguíneos, na corrente sanguínea. Então ele não é ideal como um epitélio protetor, mas em compensação ele facilita, ele é um epitélio facilitador da absorção. Porque, como eu já disse, é muito mais fácil você atravessar um epitélio simples do que você atravessar várias camadas de células através de um epitélio estratificado. Então, nós encontramos epitélios estratificados na boca, por exemplo, nós encontramos na pele, lugares que você tem mais atrito, lugares que você tem mais contato com substâncias nocivas. E você vai encontrar epitélios simples, por exemplo, um epitélio cilíndrico simples no intestino, um epitélio cilíndrico simples no estômago. O intestino é algum lugar, o intestino delgado especialmente, um lugar apropriado para a absorção. Você vai encontrar também um epitélio pavimentoso simples nos alvéolos pulmonares, onde você tem trocas gasosas, você tem passagem de substâncias constantemente de um lado para outro. Portanto, pessoal, é de se esperar que a gente tenha epitélios simples em lugares onde você tem mais trocas, onde você tem passagem de substâncias, e epitélio estratificado, onde você precisa mais proteção, especialmente proteção contra o atrito ou contra a penetração de qualquer agente nocivo ao nosso organismo. Ok? Na próxima aula eu voltarei a fazer outras classificações com vocês. Espero que vocês continuem aprendendo um pouco da histologia. Grande abraço a todos.